Olá, estudante do 8º ano. Neste vídeo, nós vamos estudar números racionais e a sua localização na reta numérica. Confere lá comigo. O que são números racionais? São todos os números que são resultados de divisões de números inteiros, desde que o denominador, o divisor, não seja zero, tá? Não existe divisão por zero. Então, são todos os números resultantes de divisões de números inteiros. O símbolo que nós utilizamos é esse Q diferente, tá? Mas você pode desenhar o Q normal que não tem problema, desde que ele seja maiúsculo, tá? Quem que são os números racionais? Todos os números naturais, 0, 1, 2, 3. Todos os inteiros, os positivos, os negativos e o zero, certo? Todas as frações irredutíveis e as suas equivalentes, claro, né? Números decimais exatos, ou seja, com o número certo de casas decimais, e todas as dízimas periódicas, que são decimais infinitos com casas se repetindo de forma ordenada, certo? A escrita simbólica dos racionais é essa daqui, onde eu tenho o Q, que é igual ao quê? Toda fração em que o numerador é inteiro e o denominador é inteiro não nulo. Por que inteiro não nulo? Porque o denominador não pode ser zero, tá bom? Por isso que a gente escreve desse jeitinho, tá? E o Z estrela, né? Essa estrela aqui indica que os inteiros não têm o zero. Nesse caso, caso do denominador, tá? O que não é número racional nessa brincadeira? A raiz quadrada não exata, raiz de 2, raiz de 3. Raiz quadrada de número negativo não é racional. Raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 9 não é racional. E as dízimas que não são periódicas. Ou seja, se depois da vírgula eu não tenho as casas se repetindo de forma ordenada, esse número não é racional, tá bom? Para a gente localizar os números na reta numérica, a gente precisa saber o seguinte: entre quais números inteiros consecutivos ele está, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 11 terços. Menos 11 terços, na forma mista, dá o quê? Dá menos 3 inteiros e 2 terços. Ou seja, ele vai estar entre quem e quem? Entre menos 3 e menos 4. Né? 1/4. 1/4 é aproximadamente 0,25. Então ele está entre 0 e 1. Aproximadamente não, exatamente 0,25. Né? E o menos 1,4? Está entre menos 1 e menos 2. Tá? Então essa é a ideia que eu tenho que ter, uma noção aproximada. Entre quais números inteiros consecutivos esse número está. E a gente localiza aproximadamente na reta numérica. Tá? Quem que vai nos ajudar? Vai nos ajudar a forma decimal dos números racionais, ou seja, você transformar num número decimal e você transformar numa fração mista, num número misto, se for uma fração imprópria, tá? Em que o numerador é maior que o denominador. Aí você consegue ter uma noção de onde esse número está, olhando para quem? Olhando para a parte inteira do número, tanto no número misto como no número decimal, certo? Então, por exemplo, menos 1,4, ó o menos 1 aqui, é menos 1 e mais um pouquinho. Então está entre menos 1 e menos 2. O menos 1/5 é a mesma coisa que menos 0,2. Então ele está entre 0 e menos 1. Certo? Então é isso que eu tenho que prestar atenção. Então, ou eu transformo em decimal ou em número misto. E como é que eu faço isso? Para eu transformar em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Certo? E para eu transformar em número decimal, eu faço a mesma coisa. Qual que é a diferença? Para transformar em decimal, eu vou trabalhando a vírgula. Para transformar em número misto, eu considero o quê? Eu considero que o resto da divisão vai ser o meu novo numerador. O denominador é o mesmo e a parte inteira é o resultado da divisão. Certo? Então, você sabendo transformar número decimal a fração em número decimal ou em número misto, te ajuda a entender onde você vai colocar esse número na reta numérica. Certo? Neste vídeo, nós estudamos um pouquinho o que é número racional e como é que a gente faz para localizar ele na reta numérica. A localização ela tende a ser aproximada, é só você observar a parte inteira, na forma decimal ou na forma mista. Certo? Espero que você tenha gostado. Nos vemos num próximo vídeo. Até breve.